pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Café com Justiça, um dos maiores programas jurídicos, tá, da atualidade, trazendo as maiores autoridades, os maiores temas aqui relevantes para você. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha. Isso auxilia muito, tá? O fomento dessas temáticas que trazemos aqui para vocês. Bom, hoje trouxemos aqui uma pessoa especial aqui. Na realidade, o tema de hoje é Pela Ordem, Justiça e Café. Bom, o advogado hoje, além de advogado, ele também é diretor tesoureiro da OAB Seccional São Paulo. Ele tem mais de 400 tribunais do júri. É coautor do livro Tribunal do Júri, né, na visão do advogado, também tem a visão do promotor, mas ele é coautor falando um pouquinho da visão do advogado, tá? Há mais de 25 anos já como advogado, ele que já foi presidente da OAB Guarulhos, o currículo dele é extenso, vou ficar aqui até amanhã falando. Seja muito bem-vindo, doutor Alexandre de Sá. Pô, Robson, obrigado. Um prazer estar aqui com você no Café com Justiça, um programa que a gente acompanha, que realmente tem prestado um serviço muito importante. Eu acho muito importante a gente levar o conhecimento, a cultura, o debate das ideias para o conhecimento da população, dos novos advogados, né? Porque acho que isso vai ajudar a multiplicar as boas práticas na advocacia. É isso. Doutor, toma café? Toma. Antes de falarmos então... Até demais. Sem açúcar, né? Sem açúcar. Antes de falarmos então de justiça e de café, podemos começar pela ordem, que na realidade... O doutor, ele tem um podcast, o nome do podcast do doutor é Um Café pela Ordem? Um Café pela Ordem. Eu coloquei esse nome, Robson, porque a minha prerrogativa preferida é fazer uso da palavra pela ordem, né? Não sei se toda a audiência está familiarizada, mas prerrogativa é aquele direito que o advogado tem no exercício profissional, é uma ferramenta de trabalho na realidade. E aí fazer uso da palavra pela ordem sempre que alguma coisa está fora da ordem, é essencial para nós advogados, né? Então, por isso que eu botei essa alusão do café de todos os dias com o Pela Ordem. Perfeito. Um brinde aí com café. E a nomenclatura, né? Essa prerrogativa do Pela Ordem, muito usual pelo advogado, né? É uma previsão, né, no nosso estatuto, né? Isso. Salvo engano, lá no artigo 7º, inciso, salvo engano, 9º ou 10º. E... quando realmente é devido, o porquê que é utilizado, quando, porque acho que tem muita gente que não sabe, né? A expressão quando realmente utilizado. Importante esclarecer. Às vezes você está numa audiência, acontece alguma coisa fora da ordem que você tem para falar, né? Porque normalmente você tem ali os momentos de fala, vamos dizer assim, né? Só que às vezes está acontecendo alguma coisa que está em desacordo com o que a legislação manda, com o que o procedimento autoriza. Eu tive uma vez uma audiência, o juiz ia começar a inquirir a testemunha era irmã da vítima. Aí o juiz falou assim, a senhora, estava na qualificação da testemunha, a senhora é fulano de tal, a senhora é irmã da vítima? Ah tá, então a senhora está dispensada do compromisso de dizer a verdade. Aí não era a minha hora de falar, mas aí eu falei, pela ordem, excelência, ela não está dispensada não. Como assim, doutor? Não, porque quem está dispensado do compromisso são os familiares do acusado, não da vítima. Aí o juiz ainda teimou, falou, não, doutor, o senhor quer saber mais do que eu? Eu falei, não, excelência, desse jeito. Eu falei, não quero saber, excelência, mais do que o senhor, mas é o procedimento. Né? Eu estava doido para pegar aquela testemunha na mentira, que era a testemunha que incriminava o meu cliente, e aí o juiz equivocadamente estava dispensando ela do compromisso de dizer a verdade sob pena de cometer crime de falso testemunho. Aí o juiz abriu o código para conferir se o que eu estava falando está certo. Caramba! Então esse é um exemplo. Tem vários exemplos. Tem um exemplo que eu estava no STJ, numa sustentação oral. Eu fiz a sustentação oral e aí quando eu terminei de falar, aí é a vez de a gente ouvir, né? Aí o relator do processo, na época o doutor Napoleão Nunes Maia Filho, ele começou a proferir o voto e ele começou a me atacar no voto dele, dizendo que era um absurdo o advogado vir à tribuna do STJ falar algo que não estava nos autos, falar algo que não foi juntado. Aí eu tive que falar, pela ordem, excelência, está nos autos. E aí ele, não é hora de senhor falar. Eu falei, pela ordem, excelência, está nas folhas tais. Aí falou, presidente, excelência, pela ordem, está nas folhas tais documentos. Por 3 vezes eu ainda fiz o uso da palavra pela ordem. E ele foi muito ignorante, ele foi agressivo até,
ele continuou o voto dele, negou o habeas corpus, mas quando passou para o segundo ministro, ele falou assim, olha, eu estou pedindo para retirar o julgamento de pauta, estou pedindo vista, que eu vou analisar melhor. No dia seguinte, voltei para São Paulo sem uma solução do processo, né, porque o processo foi suspenso, com o pedido de vista. Estava no meu escritório, me liga, toca o telefone, vou atender. Doutor Alexandre, sim, aqui é a secretária do ministro Napoleão, ele quer falar com o senhor atende? Eu falei, atendo. Aí o ministro, doutor Alexandre, então aqui é o Napoleão. Oi, doutor, tudo bem? Eu falei, estou ligando para pedir desculpa para o senhor. Eu falei, por que, excelência? Porque o senhor tinha razão, o documento estava nas folhas tais, e eu ali me confundi com o processo na hora, processo eletrônico, e eu queria dizer para o senhor que eu estou mudando meu voto, e queria saber se o senhor pode estar aqui na próxima sessão, na semana que vem. Eu falei, mas é necessário que eu vá, excelência? Ele falou, não, porque eu vou pedir desculpa publicamente, porque o que eu falei foi... Então, assim, são dois exemplos bem assim, simples do uso da palavra pela ordem. Você pedir a palavra, e o que eu alerto os novos advogados é que não é pedir a palavra e ficar esperando. É pela ordem, vírgula, e falar o que tem que falar. Não é um por favor, né? Por favor, deixa eu falar. Não, se não tem fundamento, né? Pela ordem. Pela ordem, isso está errado, pela ordem. Só que assim, tem que saber fazer o uso correto, porque não é pela ordem, eu vou aproveitar, mandar um cumprimento, que é aniversário da tem que minha ter o prima. Fundamento técnico que está sendo violado ou algo, né? Para você realmente exercer a prerrogativa, né? E não o favor. É isso, né, doutor? Exatamente. Perfeito, obrigado. E fala pra gente, o Alexandre de Sá, né? Sem ser o advogado, como que começou esse brio pela advocacia? O que te levou a essa linha, essa trajetória? Como foi? Fala pra gente. Eu gosto de compartilhar um pouco da minha história, Robson, até porque cada um tem a sua história. Tem aquelas pessoas que desde cedo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, quero ser juiz, quero ser advogado, quero ser promotor, delegado. E eu não tinha nada disso. Meu pai tinha um pequeno comércio e eu comecei a trabalhar com ele e eu não tinha pretensão de ir para a área do direito, né? Mas a gente sofreu uma autuação fiscal. O fiscal foi lá e muito agressivo, inclusive muito grosseiro. Na época, eu lembro, foi traumático, eu tinha 20 e pouquinhos anos. E aí, com aquela experiência, eu falei, eu quero estudar direito porque eu quero entender. Como que o cara chega aqui na minha empresa, toca o terror do jeito que ele fez, né? E eu achava que eu estava certo, ele estava errado, mas eu vou estudar direito. E eu comecei a fazer direito com essa pretensão. Queria continuar no comércio, eu queria só conhecer. Só que logo no começo, no primeiro ano, aquelas coisas começaram a me despertar muito interesse. No segundo ano, para você ter uma ideia, eu já estava decidido que seria advogado. Que eu ia largar o comércio e ia ser advogado. Mas ser criminalista foi uma coisa que surgiu só lá no último semestre, quando eu participei de um júri simulado que teve na faculdade. Então, até o último semestre, eu não sabia nem a área que eu ia seguir. Então, muita gente, a gente dá aula, né? Vê a angústia das pessoas, mas eu não sei para onde eu vou, estou meio perdido. Isso é muito natural, muito normal. E às vezes não é a gente que escolhe, a gente é escolhido para a área que a gente vai seguir. Perfeito. E na área criminal, doutor, hoje com mais de 400, né, plenárias, e fala um pouquinho dessa sua história, qual foi o júri que mais te marcou? Eu sei que um deles, né, foi o primeiro júri transmitido ao vivo, né, que o doutor participou ali como assistente, inclusive. Sim. Depois eu acho que foi que deu a abertura para a coautoria da obra do doutor. Fica à vontade para poder falar. Olha, não sei se são muitas histórias marcantes, né? Que me tocaram, me emocionaram. Lógico que a história do caso Mércia, né, que é o caso que eu atuei na assistência de acusação, é um caso importante porque teve grande repercussão, muita gente me conheceu a partir do caso Mércia, mas ali, ali é um ponto fora da curva. Por que eu digo isso? Porque da minha atuação dos 400 júris, posso dizer para você que 95% foi na defesa. Não é? Eu atuo na assistência de acusação, eu acho muito digno e legítimo o advogado atuar na assistência de acusação. Tem alguns colegas que falam que não, eu não consigo me ver na acusação, mas eu vejo isso com naturalidade, porque você está defendendo o interesse de alguém. No caso sabe bem discernir, né? No caso da família tal, e não é porque eu estou na assistência de acusação que eu vou trair aquilo que eu defendo. Da mesma forma, se eu estiver na defesa, eu não vou trair aquilo que eu defendo. Porque assim, não é porque eu estou na defesa que eu vou passar dos limites éticos, que eu vou usar de desonestidade. Quando a gente fala defender com unhas e dentes, é defender com tudo que está ao meu alcance de maneira ética, de maneira legal.
Da mesma forma, se eu estou na acusação, eu tenho que ser leal àquilo que eu defendo. Perfeito. E não é agora eu vou esquecer a presunção de inocência, eu vou esquecer o devido processo legal, eu vou esquecer... Não vou esquecer nada disso. Né? Então, minha atuação no caso Mércia foi bem importante. Realmente, após o caso Mércia, fui convidado a participar desse livro e foi curioso uma coisa, viu, Robson? Que os dois coautores, o juiz e o promotor, eu tive muito problema com eles ao longo da minha carreira. O juiz, particularmente, ele ficou 10 anos na vara do júri de Guarulhos, no Tribunal do Júri de Guarulhos. Foram 10 anos de embates, 10 anos de conflito, a ponto de ele chegar a me processar por desacato numa oportunidade. Com o promotor, nem se fale. O promotor, desde o primeiro júri, a gente começou com o pé esquerdo. Ele foi, pesquisou meu nome na internet, ele veio, ao invés de ele atacar a prova do processo, ele veio atacar o advogado. Infelizmente, ele tem esse hábito, e eu já falei isso para ele várias vezes, e ele poderia ser o melhor promotor de São Paulo, porque qualidade não falta. Qualidade técnica, dedicação ao processo, mas ele se perde atacando a pessoa e o papel do advogado. O advogado tem um papel indispensável à justiça. Sem advogado não tem sistema judiciário, não tem sistema de justiça. Então, assim, nesse ponto eu deixo bem claro, porque quem me vê ao lado dele na obra acha que eu concordo ou que compactuo com a visão dele, não compactuo. Tanto que a visão do juiz, né, a visão do promotor, tem que saber discernir, né? O livro foi bem assim. O Tribunal do Júri na visão do juiz, do promotor e do advogado. E quem lê, que muita gente não lê, né? Mas quem lê vai ver que a gente, em muitas coisas, não concorda. Muitas coisas. Mas, assim, independente disso, eu acho que a atuação no criminal, Robson... Na defesa, o que mais? Teve algum caso que... Muitos casos, né? Aqueles casos em que você vê que, como o sistema de justiça penal é uma máquina de moer gente, são os que mais doem, tá? Porque é um sistema feito para condenar. Apesar das pessoas falarem em a Constituição dizer que vigora a presunção de inocência, na prática, realidade é outra. É a presunção de culpa, né? E o público-alvo do sistema de justiça penal, invariavelmente, é o público preferencial, que é o pobre, que é o preto, que é o periférico. Isso, infelizmente, você vê que o sistema já é construído para isso. Você, por exemplo, não é nem na área do júri, mas questão de drogas, por exemplo. Você vai ver que a diferença de usuário para traficante, muitas vezes, não está na quantidade da droga, está na cor da pele. Não à toa, o Supremo acabou até de forma que poucos compreenderam, começou a discutir critérios para definir o que era tráfico ou não. Aí ficou aquela coisa, 20 cigarrinhos, não sei o quê. Porque, na realidade, o que o Supremo queria dizer é o seguinte, aí tem que ter critérios mais objetivos, porque senão fica na discricionariedade do guarda da esquina, que muitas vezes não aborda um cara como eu, branco do olho azul, e aborda uma pessoa de pele escura, ou que está na periferia, e às vezes eu sou mais criminoso, ou eu sou criminoso, e não tenho o tratamento igual àquele que não é criminoso. Então, o que eu quero dizer com isso é que a área criminal, esses pontos de injustiça me marcam. Se eu permitir, fica à vontade, tempo, doutor, fica eu tenho um caso, só para exemplificar. Eu tive isso foi até um caso que eu fui nomeado para atuar. O rapaz estava, segundo o processo, foragido já há alguns anos, coisa de 16 anos, 16 para 17 anos, e aí ele foi preso. Aí eu fui ver o processo, né? O processo era o seguinte, um rapaz estava num bar, foi abordado por 3 homens, que se identificaram como policiais, a paisano, e falaram, cadê a arma? Onde que está a arma? Aí ele falou, está na minha casa. E aí esses 3 policiais foram até a casa dele com ele, adentraram a casa dele para pegar a tal da arma. A irmã dele estava na sala. Tomou um susto. O que aconteceu? Seu irmão está preso, queremos pegar sua arma, vamos conduzir ele. Aí foi até o quarto, realmente tinha uma arma, pegaram a arma. E aí nisso chegou a mãe do rapaz. Estava nos fundos da casa, chegou, tomei aquele susto, o que está acontecendo? Seu filho está preso, viemos pegar a arma, mas vocês vão levar ele para onde? Vamos conduzir ele para o primeiro ADP. Aí ela, desesperada, foi pegar uma carteira, pegar a blusa, não deu tempo. Do quarto dela, ela ouviu que lá fora dispararam mais de 30 tiros no filho dela. Saiu na porta da casa, o filho dela estava morto, estatelado. Até aí, né?
uma execução, ó, provavelmente não eram policiais, a gente não sabe. Certo. E aí, passou 2 dias, a irmã foi convidada a ir na delegacia, lá na Zaquinarte na época, para fazer o depoimento. Prestou depoimento. Como que eram os rapazes que mataram o seu irmão? Resumidamente, Robson, era um preto e 2 brancos. A descrição assim, um preto e 2 brancos. Tinha lá algumas, mas era basicamente um preto e 2. Aí, tá bom, pega aqui o livro, vê se você encontra alguém aqui que... E ela, folheando o livro, ela falou, aqui, esse aqui matou meu... Esse aqui é o preto que matou meu irmão. Aí, beleza, né? Reconhecimento fotográfico, fez um auto de reconhecimento fotográfico, ela assinou 100% de certeza. Não era o cara. Passou 2 dias, mais 2 ou 3 dias, foi a mãe prestar depoimento na mesma delegacia. Contou o que ele tinha visto, perguntou como que eram as pessoas que mataram seu filho. E ela descreveu, mas da mesma forma lá, um preto, 2 brancos. Tá bom, pega o livro aqui, vê se a senhora reconhece alguém. E ela, folheando o livro, falou, aqui, esse matou meu filho, esse aqui é o preto que matou meu filho. Fez um auto de reconhecimento fotográfico com 100% de certeza. Detalhe, Robson. Não era mesmo. Eram 2 cidadãos diferentes, mas os 2 eram pretos. Entendi. E isso foi para a mão do Ministério Público, promotor de justiça. Pegou esse caso. O que você acha que ele fez, Robson? O que você faria? O que você faria? O promotor de justiça denunciou os 2, como se fossem os autores do crime. Como você pode fazer um negócio desse? O promotor de justiça. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma colega muito experiente na advocacia. Mas o promotor não é fiscal da lei? O promotor é, na teoria, fiscal da lei. Mas ele é ser humano, ele é falível. E nesse caso, obviamente, que é um absurdo o que ele fez. Ele jogou a sorte dessas 2 pessoas na roleta russa. Né? E esse é o sistema de justiça penal. O sistema de justiça penal ele é muito injusto. Então, a minha atuação como criminalista é para combater esse tipo de coisa. Sabendo que se você não fizer nada, invariavelmente, a pessoa acusada, especialmente o preto pobre periférico, será condenado. E depois que caiu no sistema, mesmo que prove a sua inocência, ele não volta para a sociedade como ele entrou lá. É uma situação extremamente complicada, né? Porque você apontar uma pessoa que na realidade não foi aquela que cometeu determinado crime, você pode estar acabando com aquela vida da pessoa, né? Essa é a realidade. Né? Você me traz contando essa história, justamente uma história similar a uma história que meu pai vivenciou, né? Meu pai é policial militar reformado e ele estava de férias e teve algo similar com o que você falou e tal, e a pessoa sofreu uma abordagem policial, enfim, ela foi na delegacia e apontou meu pai a fotografia, porque as pessoas estavam fardadas e tal, e meu pai, curiosamente, estava de férias, né? Ele foi conduzido, tudo, só que na hora do reconhecimento lá pessoal, ela falou que não era ele, mas se ela tivesse apontado, a carreira dele tinha ido pro buraco, né? Então... Não, assim, o que eu quero dizer com isso? O sistema, ele tem, a legislação, ela prevê mecanismos para evitar isso, para evitar o erro judiciário. Mas a sociedade, eu acredito que já vem com pré-julgamento, né? Talvez, o que você mencionou a respeito da cor, vestimenta, quando não deveria. Então, mas eu acho que o erro, lógico que o erro talvez de que a gente vai falar, quem reconheceu estava errado. Tá, mas a forma que se procedeu ao reconhecimento, então, por exemplo, reconhecimento fotográfico é imprestável. Não se deve fazer reconhecimento fotográfico. Você, ao fazer algum reconhecimento, primeiro tem uma série de cautelas que a legislação estabelece. Hoje o CNJ tem uma recomendação quanto ao procedimento do reconhecimento, ciente de que muita gente é presa indevidamente pelo reconhecimento. E depois que você faz um reconhecimento falho, você não consegue mais consertar, porque a memória ela cria memórias falsas. A nossa memória não é um filme como aqui a sua câmera, que registra ipsis literis o que a gente está fazendo. Não, a nossa memória ela vai captando fragmentos. E se eu inserir, intencionalmente ou não, informações inverídicas, isso pode influenciar na criação de uma memória falsa. A neurociência está aí e prova isso. Então, o sistema de justiça tem que ter esse cuidado com os seus cidadãos.
Hoje, com as repercussões midiáticas, né, você acredita que existe mais estratégia ou improviso em relação a esses determinados casos, né? Recentemente até tivemos aqui em Guarulhos, né, onde foi dissolvido o conselho de sentença, né, por conta ali foi descumprida uma prerrogativa dos advogados, né, criou-se uma animosidade, enfim, nesse caso, o que você poderia falar a respeito, né, na área criminal, referente à estratégia, ao improviso, à própria prerrogativa, né, dos advogados, por gentileza? O improviso é a última, é a última coisa, tá? Porque você primeiro tem a preparação, depois você tem a estratégia, e aí, na hora ali, o improviso. Mal comparando com o futebol. Legal. Você tem que ter algum talento, mas você tem que treinar, tem que ter preparo físico, aí você tem que ter uma tática na hora de jogar, uma estratégia. Olha, vamos jogar no 4-5-2, no 3-4-4, sei lá qual que é a estratégia que o técnico vai montar. E às vezes no né? decorrer a estratégia não deu certo. E aí, na hora que surgiu uma oportunidade, o improviso às vezes é usado. Agora, quem conta com o improviso é que nem a nossa seleção, né? Que infelizmente ficou pelo caminho. Infelizmente, né, doutor? Infelizmente. Doutor, vamos falar um pouquinho de OAB? Vamos? OAB. Doutor já foi presidente aqui da OAB Guarulhos, né, durante 2 períodos, é isso, doutor? Foi um só. Foi um só? Foi um só. Ah, tá. Eu tinha um compromisso de não ser candidato à reeleição e cumpri esse compromisso. Perfeito. E é atualmente diretor tesoureiro da OAB seccional. Sei que o doutor está sempre presente nos eventos, faz questão ali, realmente veste a camisa e está realmente na labuta atrás dos bastidores, a gente vê isso. Fala um pouquinho como que você chegou, né, a ser presidente aqui, como que foi essa trajetória e o trabalho que hoje você desenvolve, o que você tem de inovador aí, o que a OAB está trazendo, fica à vontade de poder abordar. Olha, primeiro que eu entendo o seguinte, em tudo que eu fiz na minha vida, né, eu sempre procurei contribuir para melhorar o ambiente que eu estou. Eu sou aquele guarulhense que não quer mudar de Guarulhos, vê os problemas de Guarulhos, mas procura resolver ou contribuir para a melhoria. Ótimo. Eu costumo dizer para minha esposa que eu não vou na reunião de condomínio do meu prédio, que se eu for, acabo saindo síndico ou alguma coisa. Porque a gente tem que participar. Eu tenho procurado educar meus filhos a serem pessoas colaborativas, onde elas estiverem. Então, ponto número 1. Segundo, a OAB, ela nada mais é do que a união dos advogados. É a advocacia. O advogado individualmente, ele é um agente de transformação da realidade social. Um advogado, ele causa um impacto tremendo na vida das pessoas. E quando você pensa no advogado, ele sozinho, ele não tem como enfrentar o poder público, o autoritarismo, sabe? Então, ele depende do quê? De uma entidade que o represente. Quanto mais forte essa entidade tiver, mais condições o advogado vai ter para exercer a sua função. Então, basicamente, é por isso que eu trabalho na OAB. Porque, não sei se todos sabem, o trabalho na OAB é voluntário. Independente se é em comissões, se é diretoria, se é conselho. Hoje eu estou lá como tesoureiro da OAB estadual e é absolutamente voluntário, sem remuneração. Não tem remuneração nem o famoso jeton, né? Alguns... o trabalho aqui é voluntário, mas recebe jeton para fazer reunião? Na OAB não tem nada disso. O que me motiva e vai me motivar enquanto eu achar que eu consigo contribuir para fortalecer a advocacia, para valorizar o papel do advogado na sociedade. Então, lá atrás, desde que eu me formei em 99, né? Me formei em 98, peguei minha OAB em maio de 99. Em 2000 para 2001, já entrei na comissão de ética como parecerista. E de lá para cá nunca mais saí. Perfeito. Então eu fui numa comissão, depois fui para a advocacia, comissão de direito criminal, depois eu fui finalmente candidato a um cargo de conselheiro, não fui eleito, depois eu fui candidato a presidente, fui eleito, e agora tive a sorte, né, nas últimas 2 eleições, ser eleito junto com a diretoria estadual. Primeiro Patrícia Vanzolini, à frente da chapa, e agora o Leonardo Sica, né? E estou nessa caminhada porque acredito que nós, advogados, temos que trabalhar em conjunto. Atirar pedra, ficar criticando. Eu até falo lá, sempre nas reuniões da OAB, não sei se você
já esteve em alguma dessas, que eu falo o seguinte, roupa suja se lava em casa. A OAB tem um monte de defeitos, Sim. só que a gente tem que fazer essa análise, essa crítica aqui dentro. Da porta para fora, todos nós temos que defender a OAB, porque a OAB somos nós. Agora tem advogado que gosta de ir na rede social e falar mal da OAB. Depois, chega na audiência, ou chega na delegacia, tem a sua prerrogativa violada. Porque o delegado fala, pô, esses caras não estão nem aí, são tudo desunidos, esses caras... É a mesma coisa no judiciário. Então eu sempre fui muito consciente de que sem uma OAB forte, a advocacia padece. O doutor Humilde falou de sorte, mas não foi sorte não, tenho certeza que é muita competência, né, e rala atrás dos bastidores aí para estar aí, né, como diretor tesoureiro da OAB. E dentro desse cargo hoje que você exerce, qual foi o maior desafio para a advocacia paulista? Olha, a OAB São Paulo ela tem uma estrutura muito grande, né? Ela tem 257 subseções. Guarulhos é uma delas. Tudo bem que é uma das maiores, mas é uma delas. Tem outras 256. Então, o meu maior desafio como tesoureiro foi fazer que a gestão financeira fosse transparente. Porque, assim, a gente sempre criticou que as pessoas que estavam à frente da OAB, sempre não, né? Mas muitas vezes usavam esse poder de decisão para conseguir apoio político. É a velha política do toma lá da cá. Entendi. O fisiologismo. Que a gente critica na política partidária, mas quando a gente tem a oportunidade de fazer, às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente reproduz aquilo que a gente critica. Então, o meu principal e mais importante projeto foi criar um programa de autogestão financeira para subseções, com critérios objetivos para a distribuição do recurso da advocacia. Então, hoje, as subseções do Estado de São Paulo, todas elas têm um tratamento isonômico. Não digo igual, porque elas são diferentes, mas isonômico porque os critérios são objetivos e todos sabem porque uma recebe mais e outra recebe menos. Então, isso para mim é um dos programas mais importantes. Mas eu tenho feito vários, né? Para a advocacia, eu acho que o mais importante que eu estruturei e que está aí de pé é o programa Anuidade de Volta. 100% do que o advogado paga, muito bom mesmo, vira crédito para fazer curso na Escola Superior da Advocacia. Então, é um programa que me dá um orgulho enorme, porque garante que o advogado, aquilo que ele já pagou de anuidade, ele pode usar para se qualificar. Porque a gente tem o tempo todo que se aperfeiçoar. Então, para a advocacia, esse até agora foi o que eu vi que deu mais resultado, mas o que eu estou fazendo agora, que está sendo lançado agora no segundo semestre de 2026, que é o que eu acho que vai ser o legado que eu espero deixar, quando eu deixar o OAB, é o programa OAB Cred. O programa OAB Cred, na realidade, a gente está estruturando, disponibilizando para a advocacia de São Paulo uma cooperativa de crédito, uma instituição financeira voltada para advogados, gerida por advogados, pensada para advogados, porque não é justo que toda a riqueza que nós advogados administramos e geramos vá parar no bolso do acionista do banco, do banqueiro. E a cooperativa, que tem tudo a ver com a ideia de OAB, de trabalho voluntário, de cooperação, ele possibilita que, primeiro, eu não seja cliente, eu seja dono da instituição financeira, que o lucro reverta para o cooperado, volte para cada um dos cooperados, que a gestão, que os rumos da instituição sejam decididos pelos próprios cooperados e que os produtos e serviços não sejam escorchantes. Porque hoje você vai num juro de banco, né? Você paga um spread gigante. A gente ouve falar, a Selic está a 15%, 14,5%. É um absurdo. Só que você vai ver na ponta do lápis, o banco está cobrando no cheque especial 150%. 10 vezes mais do que a Selic. E a gente está batendo no governo que o Selic é 15%. Só que o banco está cobrando 150%. Porque o spread que o banco tem é gigantesco. Então, por exemplo, só uma ilustração. Cheque especial, que é uma coisa que eu falo para você não entrar. Mas cheque especial, no mercado, para pessoa física, o mínimo é 7% ao mês. Na cooperativa é 4,90%.
O cheque especial para a pessoa jurídica, no mercado é 13%, 14%. Na cooperativa, 4,90%. Mesmo. Quer dizer, todos os serviços que hoje um banco fornece, né? Então a gente tem seguro, consórcio, tem cobrança, tem cheque especial, tem financiamento. Ou seja, eu tenho certeza que isso vai induzir Perfeito. ainda mais o crescimento da advocacia. Então hoje, o projeto OAB Cred, que se você não ouviu falar, vai muito ouvir falar agora do segundo semestre, vai ser revolucionário para induzir o crescimento da advocacia. Os médicos já há muito tempo se ligaram nisso. Eles têm a Unicred e eles, certamente, através da Unicred, conseguem equipar os seus consultórios, conseguem turbinar a sua profissão. É o que a gente quer fazer na advocacia. Já está sendo utilizado? Já apoia? Como que está funcionando? Formalmente já houve o lançamento, Tá. né? Agora no Colégio de Presidentes, que ocorreu no final de junho. E só que para a advocacia vai ser divulgado agora, mês de julho e agosto, vai começar a divulgação. Tá. Mas já temos um posto aberto lá na sede da OAB São Paulo, na Rua Maria Paula, já está lá funcionando, já tem os colaboradores trabalhando. Quem quiser eventualmente abrir a conta já pode procurar a OAB Cred. Parabéns pelo projeto e parabéns também pelo projeto que você comentou a respeito da anuidade de volta, falando de quem realmente utiliza, né, esse serviço, é muito bom. Infelizmente, eu fui no Angel, eu utilizei, mas tinha muita gente que nem sabia, na realidade nunca tinha ouvido falar e tal. Aí falta um pouquinho, porque eu vejo sim divulgação, falta um pouquinho de interesse ali, eu acho. E referente a o que a advocacia em relação ao OAB disponibiliza, também tem muitas ferramentas lá, né, que eu particularmente utilizo. Tem a OAB Prev, que eu acho excelente, tem a CASP, que você pode comprar, né, obras ali com desconto, utilizar farmácia, tem, né, também. Muita coisa. Mas tem gente até difícil comunicar tudo que tem de serviço disponível ao AB. Né? Os cursos também tem muitos cursos gratuitos também pela ESA também, né? Tem tanta coisa, eu acho que falta um pouquinho mais de interesse e buscar realmente algo que, né, te engrandece, te faz ali crescer melhor como profissional. Mas não que não tem. Eu não sou puxa-saco, não. Se tivesse aqui, a gente ia falar, mas o que é certo é certo. É verdade. Parabéns, mestre. Vou falar um pouquinho agora do podcast, não do Café com Justiça, mas sim um Café pela Ordem. Um Café pela Ordem. Olha, é uma alegria fazer o podcast. Como eu disse no início, eu te elogio por você estar fazendo. Não é fácil. Porque quem vê o close não vê os corre, não sei como que fala isso. Porque aqui já é trabalhoso. Você montar um roteiro, você conduzir um programa como você conduz, já é difícil. Mas o que está por trás, né? De você fazer toda essa estrutura, de você ter os convidados, você acertar a agenda. Comigo, eu sei que foi um baita de um trabalho para acertar a agenda, tivemos alguns desencontros e eu faço lá com muita alegria. Até porque o meu foco lá é falar da advocacia criminal, que é a minha paixão, né? Eu falo de júri, mas não só. Tudo que é criminal a gente atua, né? No nosso escritório e a gente gosta. Eu dou aula de processo penal, então assim, é a minha paixão assim na advocacia é a área criminal. E eu tenho tido a oportunidade de levar gente muito importante lá, que compartilha. Mas quando eu falo muito importante, não é só figurão, não. Eu levo desde o jovem advogado ao advogado com 30, 40 anos de advocacia. Outro dia eu levei o Toron, tem 44 anos de advocacia, né? E na semana passada fui lá e ouvi o Luiz Gustavo, que tem 3, 4 anos de advocacia. E a gente tem experiências muito positivas nas duas pontas, né? E a ideia é ter uma comunidade que troca experiências, que se apoia, que divide as angústias. A gente fala muito de trincheira, né? Que a gente estamos todos na mesma trincheira, é porque no dia a dia o advogado tem a sensação que ele é sozinho, que a advocacia é solitária, porque às vezes você está ali no balcão, você está na audiência, você sai de um lugar e vai para o outro, parece que você está sozinho. Mas eu gosto porque ali a gente faz uma conexão e a gente percebe que faz parte de um ecossistema, que nós dividimos as mesmas angústias e as mesmas batalhas e temos que comemorar, né, as vitórias que a gente consegue e também juntos lamber as feridas que a gente apanha muito. O advogado foi feito para apanhar e eu falo para todo mundo, gente,
É para isso que existe a advocacia. Advogado que quer ter vida mansa, que acha que vai ser respeitado pelo delegado, pelo juiz, pelo promotor, infelizmente vai ser desrespeitado até pelo estagiário do fórum, né? Mas é contra isso que a gente trabalha, é para isso que serve o advogado, para lutar contra o arbítrio, contra o autoritarismo. Legal. E assim como o podcast Café com Justiça também, a gente transmite, né, aquela informação genuína, né? Então, o por isso não tem inimigo, né? Aqui, na realidade, a gente está aqui para poder corroborar e trazer, né, para que você ali se espelhe realmente em pessoas, assim como o doutor comentou, que não teve ninguém ali que da família, já veio de berço, mas tá ali na labuta, mas é suado, né? Não desistiu. E eu gostei muito do que você falou a respeito também do jovem advogado, porque, no meu ponto de vista, número de inscrição realmente não define competência, né? Eu estou aí para poder provar e assim, é difícil você construir um nome quando tem muitos nomes já, né, consolidados, mas eu acho que você trabalhando com ética, com técnica, o retorno é garantido, porque não tem como você plantar coisa boa e colher coisa ruim. O podcast hoje, ele vai ao ar quando? Ele é transmitido ao vivo? Fala um pouquinho pra gente. Eu tenho ele no YouTube e no Spotify, né? A íntegra dos programas. A gente costuma soltar sextas-feiras. Sextas-feiras. No final da tarde a gente costuma soltar o episódio novo no YouTube. Mas a gente usa o nosso Instagram, um Café pela Ordem lá no Instagram, siga a gente lá, em que a gente faz os cortes, né? E lá também a gente, quando posta notícia que soltou, né? Então tem tanto stories quanto reels que a gente faz lá, que acaba formando uma comunidade. A comunidade está crescendo, estou bem animado. Quem me ajuda, não só me ajuda, como é um grande responsável pelo sucesso do café, é o meu filho, o Thiago Nogueira Domingues, que é um advogado criminalista também como eu, meu sócio. Perfeito. E graças a ele a comunidade está viva, está animada. Então, eu estou muito animado com isso. Agora, só no você falou da questão do jovem, que às vezes é difícil entrar no mercado e tal. Uma coisa que eu queria destacar, assim, os grandes ou os mais antigos não são um problema para nós. Não. Na realidade, a gente tem que encarar que o mais velho, ele está abrindo o caminho. Graças ao mais velho, aquele figurão, aquele cara, um torão da vida, como eu mencionei aqui, que é o meu ídolo na advocacia criminal, para quem não conhece, Alberto Acres Toron, procure saber, é uma pessoa que abre caminho, é uma pessoa que ilumina o caminho. E a gente tem mais condições de caminhar. Agora, se você fica mirando, querendo concorrer com ele, aí você vai se frustrar, porque realmente, se coloca no lugar dele, que você daqui a 30 anos vai querer que alguém que está começando queira te derrubar. Não é isso. Mas a pessoa abre o caminho e você vai tendo como construir a sua carreira. A advocacia é bonita por isso, porque você vai consolidando gradualmente a sua carreira. A gente, é lógico que tem pressa, a gente tem nossos projetos, mas ainda que você tenha pressa, ou que você queira dar um dinamismo, você tem que respeitar também o seu tempo. Justamente. Viver cada uma das etapas da sua carreira. Hoje eu estou num momento legal, mas assim, eu lembro quando eu era sozinho no escritório, quando eu saía de um júri à 1 da manhã e 7 horas tinha que estar na faculdade para dar aula, e tinha que sair da aula e tinha que correr para audiência, tipo aquela figura, né, no futebol, a pessoa cobrar o escanteio e correr para cabecear na área. Trocar o pneu do carro com ele andando, né? Exatamente. Mas isso é muito legal também. Eu tenho boas lembranças dessa época, de vender o almoço para comprar a janta. Isso que faz com que a gente tenha garra. E deu bagagem para você estar onde você está, né? Onde você Exatamente. chegou e ainda não parar, né? É isso. Então, assim, para você que é novo na advocacia ou que nem começou ainda, tenha certeza que a advocacia é uma carreira que possibilita muita oportunidade. Agora, para toda oportunidade, não é só na advocacia, você precisa estar preparado. Justamente. Porque se a oportunidade chega e você não está preparado, você não aproveita a oportunidade. Não é assim, me dá uma oportunidade que eu vou me preparar. Não. Se prepare para aproveitar as oportunidades que vão surgir. A gente fala muito sobre isso, né? Hoje eu vejo alguns jovens advogados aí, ou pessoas que estão para se formar, falando a respeito de mudar algumas disciplinas e tal. Eu compactuo até certo ponto, né? Conversava até
alguns dos episódios passados com o Dr. Vitor Pegoraro a respeito disso. Não adianta a pessoa querer fazer, por exemplo, saiu da faculdade e querer ser gestor. Você precisa aprender primeiro a parte técnica para amanhã querer gerir um escritório, né? Então, tudo vem com o tempo, né? Sim. Espera um pouquinho. Doutor, falando um pouquinho do direito penal, né, não há crime sem lei anterior que defina nem pena sem prévia combinação legal, primeiro artigo do Código Penal, né? Eu gosto bastante também. Se você pudesse mudar uma regra dentro do processo penal brasileiro, o que você mudaria? Eu mudaria a publicidade na fase da investigação. Eu acho que a publicidade na fase da investigação, ela prejudica a elucidação dos crimes, que cria uma pressão não só na pessoa que está sendo investigada, mas na própria polícia. Eu acho que a investigação ela tem que ter um cuidado. E quando a gente expõe, né, a figura de um suspeito, ele já é condenado. Já é uma execração. Então isso acaba causando muito erro. Tá. Muito erro. Então eu acho que a investigação tinha que ser sigilosa, não obviamente para o advogado, mas sigilosa para a imprensa, porque a velocidade da imprensa é diferente da velocidade da investigação. Um crime ocorreu ontem à noite, hoje às 7 horas da manhã, já vão querer saber quem foi o culpado. E às vezes a investigação sequer iniciou, sequer... Então eu mudaria. Em alguns países mais civilizados, né, mais avançados, vamos chamar assim, nesse aspecto, a imprensa não pode divulgar dados de pessoas investigadas, salvo quando elas viram efetivamente réus. Existe algum cliente que o doutor ele não defenderia? Olha, eu costumo dizer, desculpa se algum colega veio aqui e falou diferente, eu acho que criminalista não escolhe crime. Né? Eu sou criminalista, mas eu não atuo em casos de tráfico, eu não atuo em casos de crimes sexuais, eu não atuo em... Isso para mim não é criminalista. Criminalista para mim é um cara que entende que independente da capa, cada caso é um caso. Você tem que ter a tranquilidade de defender alguém que é acusado de um estupro, como alguém que é acusado de corrupção, como alguém que é acusado de um atropelamento, com a mesma serenidade. Porque você sabe que está fazendo o seu trabalho de defensor dos direitos daquela pessoa. Agora, eu não defendo, como eu já não defendi em alguns casos, em clientes que querem impor certas situações. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, em época de crime organizado tão estruturado como tem hoje, de você não virar refém do cliente. Verdade. Né? Algumas pessoas acabam virando reféns de clientes porque acabam não sabendo falar não, acabam não sabendo colocar limites, né? Acabam aceitando algumas imposições, mas normalmente isso acontece com gente que quer dar um passo maior que a perna. Né? Tem uma coisa que, se eu posso deixar uma dica, não prometa resultado. É isso. Resultado não se promete. Você não tem bola de cristal, não é você quem vai decidir, né? O que você pode prometer é trabalho. Trabalho e dedicação. Resultado não se promete. Perfeito. Doutor, o que você acredita que para a advocacia ainda falta para que a sociedade valorize mais a advocacia? Eu acho que rola um pouco de incompreensão, apesar de que a advocacia é bem avaliada. Tá. De um modo geral, a profissão de advogado é a terceira ou quarta profissão mais admirada. Tá? Então, tem muita brincadeira, tem muito advogado que infelizmente não honra a sua classe e acaba manchando a imagem da advocacia, mas tanto é verdade que a advocacia era respeitada que quando surgem essas denúncias, isso chama atenção, porque tamanha a gravidade que é um advogado praticar um golpe. Lógico que tem casos, mas eu queria, se eu puder tranquilizar a sociedade, nós temos um tribunal de ética muito atuante. A sociedade não sabe, até porque o nosso tribunal de ética, os processos são sigilosos, mas nós temos cerca de 30 mil processos em andamento no Tribunal de Ética de São Paulo. Todos os meses, cerca de 6 a 10, mais ou menos, advogados são levados a julgamento no Conselho para serem excluídos da OAB. Então, assim, a OAB corta na própria carne, né?
mas ela preserva o tal do sigilo que eu estava te falando, Perfeito. né? Porque não adianta eu expor, fazer, chegar na hora não consigo, não tem prova para condenar, a pessoa acabou sendo exposta indevidamente. Mas a OAB faz. E todo esse trabalho é feito de forma voluntária também. Imagina você atuar no Tribunal de Ética, ter que julgar os seus pares e é um trabalho voluntário. Muitas vezes no Judiciário, né, no Ministério Público, que são carreiras públicas que ganham bons salários merecidos, né? Eles não cortam na própria carne. Eles são mais corporativistas. E nós, Imparciais, né? nós que somos todos voluntários, o advogado larga o seu escritório para trabalhar pela classe, às vezes é incompreendido. Então, assim, eu costumo dizer, Robson, que em vários lugares tem um buraco na rua, fala assim, cadê o OAB? Não vai fazer nada? As pessoas pedem a intervenção da OAB. Isso, eu já ouvi isso como uma crítica. Já entendi, poxa, a OAB não faz nada, a OAB não vai falar nada, cadê o OAB? Só que se você parar para pensar, por que eles não falam, cadê o Ministério Público? Eles falam, cadê a OAB? Porque eles sabem que a OAB e a advocacia estão acessíveis, estão do lado deles. Porque a advocacia sempre esteve ao lado da população. É o advogado e a advogada que efetivamente dão acesso à justiça. É o advogado que leva as demandas para o judiciário. É o advogado que vai lá defender o cidadão na delegacia, defender o cidadão no fórum, defender o cidadão lá no INSS. Então, quando alguém fala, cadê o OAB? É porque a OAB tem o que dizer. O advogado tem o que contribuir. Então, ao invés de ser um motivo de você falar, poxa vida, estão criticando a OAB, não, fala assim, não, estão chamando a OAB. É da mesma forma, quando acontece alguma coisa com a gente chama a nossa mãe, chama o nosso pai, não é? Justamente. Chama o nosso irmão. Eu falo assim, ó, por isso que eu falo lavar roupa suja em casa. Eu brinco com meus irmãos direto. Tenho várias divergências com eles. Mas da porta para fora, fala mal do meu irmão para você ver. É isso. Então, eu vejo com tranquilidade essas críticas que o advogado e a OAB recebem, mas eu vejo que tem muito mais qualidades e reconhecimento ao valor da OAB e da advocacia. Aqui eu dou uma dica, né, para o estudante de direito, né? Então se tem, porque a OAB ela tem se aproximado mais do estudante, do jovem advogado, e para mim, no meu ponto de vista, isso é importantíssimo, né? Porque a gente sai com conversava até com o Dr. Abner recentemente, com a visão um pouco deturpada, né? Porque a gente sai dos bancos da faculdade e aí já sai com o boleto da OAB para pagar. Mas não é essa a realidade, né? A gente está expondo aqui, por exemplo, alguns benefícios que a advocacia, né, que a OAB fornece, que talvez não seja tão divulgado ou disseminado de informação. Então, antes de você, eu acho que apontar, procure saber realmente o que você tem de benefício por ter chegado lá. Se você lutou, procura ver atrás dos bastidores, porque eu estou falando que porque eu tinha essa percepção. Enxergava também do outro lado, quem estava ali em uma banca de advogados, talvez as pessoas com o nariz arranhando o teto. E quando você vai, você está presente, você participa de uma comissão, está à frente também, você tem acesso a dados e você vê o quanto de trabalho voluntário, né, estão fazendo. E quando você fala a respeito de o advogado que não faz o que tem que fazer, o que é o correto perante o seu juramento, desculpa o termo, mas a chinela tem que cantar mesmo. Essa é a realidade. E a gente só vai perceber quando realmente fazer parte atrás dos bastidores. Então, uma crítica que fazem muito à OAB, o jovem advogado faz muito, né? É a questão das regras de publicidade. Ah, que o advogado não pode fazer nada, são OAB e tal. O jovem advogado não entende que a regra de publicidade ela existe para ele. O que eu quero dizer com isso? Se não tivesse regras de publicidade, sabe quem faria publicidade? Os grandes escritórios. Quem tem dinheiro é que compraria o outdoor, é quem compraria o horário na televisão, o anúncio no rádio. E sabe o que o jovem advogado ia sobrar para ele fazer? Mandar currículo para esse advogado. Agora, quando você cria limites para a publicidade, você permite que o novo advogado entre no mercado, consiga concorrer minimamente com alguma igualdade com os outros advogados. Então, às vezes a gente é levado a criticar, por exemplo, critica-se muito o exame de ordem.
O exame de ordem é um selo de qualidade para a advocacia. Graças ao exame de ordem, a sociedade respeita o advogado. Chegou lá com a sua OAB, ele vai lá e fala, putz, o Robson passou na OAB. Ele tem que dar atenção para ele, que ele não é bobo não, porque o exame de ordem é difícil. E assim por diante. Quando a gente paga a anuidade da OAB, você está mantendo uma estrutura, eu mencionei 257 subseções, mas isso não são pontos de atendimento, porque nós temos 930 pontos de atendimento, entre casas, são sedes, subsedes, só aí já vai dar quase 400 locais, mais salas nos fóruns, sala nos presídios, isso tudo dá capilaridade para a advocacia. O advogado, ele sai daqui, vai lá em Rosana, no Pontal do Paranapanema, ele vai lá para Registro, indo para Curitiba, ele vai encontrar uma representação da OAB. Vai ter uma diretoria eleita lá pelos advogados da região que vai representá-lo perante a prefeitura, vai bater de frente lá na Câmara dos Vereadores. Essa capilaridade que a OAB tem só é possível porque a gente mantém isso. E uma coisa que eu acho que é motivo de orgulho para o advogado é saber que a nossa instituição é mantida exclusivamente com o dinheiro que a gente paga. Não tem verba pública aqui. Perfeito. Não tem verba pública para manter a OAB. Não tem dinheiro público aqui. Então isso nos dá independência. São coisas que a gente às vezes desaprende. Né? E quando você começa a ver isso, você fala, pô, que orgulho que eu tenho da OAB e da advocacia. Em que pese ela ter muitas falhas. Gente, sim, sim. Ninguém está passando pano aqui, muito pelo contrário. Né? Se não tivesse falha, eu não tinha me enveredado de tentar ajudar também. Né? Se tivesse tudo bem. Eu também via e vejo falhas, mas eu vejo sentido, valor da instituição. E o que você falou é verdade, realmente, né? Todo fórum que nós vamos, nós temos, né? Nada mais justo também, né? Você tem uma sala para poder realmente ali estudar um determinado processo, o cafezinho, a internet. Então, tudo isso às vezes a gente não dá valor, mas existe. Né? Você falou a respeito do marketing, publicidade. Embora temos o provimento, se não me engano, 205, né? Que preconiza alguns padrões, alguns pré-requisitos. O limite ele precisa existir, no meu ponto de vista, porque senão estaria uma bagunça. Essa é a realidade. O escritório bate com advogados, então, ia ser uma bagunça. Então, esse limite ele precisa existir. Doutor, a gente está se encaminhando agora para o final, passa muito rápido. A gente pode fazer um bate-bola rápido, pela ordem, justiça e café? Lógico. Eu pergunto e o doutor responde com uma palavra apenas. Vamos lá. Justiça. Essencial. Ordem. Necessária. Ética. Indispensável. Tribunal do júri. Paixão. Liberdade. Vida. Coragem. Escudo. Família. Amor. OAB. Minha casa. Café. Companheiro. Alexandre de Sá. Guerreiro. Obrigado, doutor. Doutor, qual o legado o senhor gostaria de deixar para a advocacia brasileira? O legado é que a gente entenda que sem advogado não há justiça. Que as pessoas reconheçam o papel indispensável do advogado. Enquanto houver injustiça no mundo, o advogado é necessário. Desde que o homem é homem, desde que o mundo é mundo, sempre teve a necessidade de alguém estender a mão, ajudar o próximo. Eu acho que a advocacia tem isso na sua essência. Lógico que a gente foca também em fazer da advocacia uma carreira para manter a nossa família, dar conforto para a nossa família, mas, independente disso, tem uma função social inerente à nossa função. Eu acho que o legado é isso, que é fazer com que a sociedade enxergue isso no advogado e que o advogado também se enxergue assim. Perfeito. Né? Eu costumo dizer nas entregas de carteira, né, que o advogado, para ter essa honra, ostentar essa honra de ser chamado de advogado, ele tem que colocar os interesses do cliente à frente dos seus próprios interesses. Se ele inverter essa lógica, ele não está sendo advogado. Perfeito.
Doutor, gostaria de entregar para você uma pequena lembrança, um certificado de participação do podcast Café com Justiça. Muito obrigado. Essa caneca da qual o doutor tomou café é um pequeno presente também. Poxa, obrigado. Doutor, para a nossa câmera 2, fique à vontade para deixar suas redes sociais e uma última mensagem para o nosso público. Pessoal, primeiro foi um prazer participar aqui do Café com Justiça, com o meu querido Robson. Queria convidar você a me seguir na rede social. A minha rede pessoal é Alexandre de Sadomingos, @Alexandre de Sadomingos, isso tanto para Instagram quanto para o YouTube, e o nosso Um Café pela Ordem. Um Café pela Ordem. Está lá no Spotify também, para você, se você preferir ouvir no carro, no trânsito, tem lá o Spotify. É isso aí. Se você então ainda não está inscrito em nossas redes sociais, se inscreva, curta, comenta, compartilha, mas lembre-se, tá? O comentário, liberdade de expressão não é sinônimo de desrespeito, tá bom? Então esse foi mais um episódio do podcast Café com Justiça, pela ordem, justiça e café. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.